Boa noite a todos. Começamos mais uma super conversa aqui no nosso podcast, o Pod do Barba, e contamos, é claro, com você, aí do outro lado que nos assiste. Hoje recebemos com muito carinho mais um super convidado. Ele que é amante do esporte, empresário, pai, político, cristão, uma figura super carismática de nossa cidade. É com muita satisfação que recebemos Everaldo de Jesus Gomes. Everaldo Torinho, muito obrigado por estar aqui conosco. Para a gente começar já essa nossa conversa, Everaldo por Everaldo. Quem é Everaldo Torinho? Boa noite, Barba. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí, né? Contamos com a sua audiência. Obrigado pelo convite. Everaldo é essa pessoa que você está vendo aqui, mas nem sempre fui gordo, né? Mas a pessoa que gosta de pessoas, gosta de ajudar, gosta da família e defende a família. Muito bem, então, já que você entrou nesse ponto, você falou da família, que defende a família, vamos tentar traçar, né, uma linha do tempo para a gente conversar um pouquinho sobre a sua história. Costumo dizer, e volto a repetir, você é o maior especialista da sua vida, então ninguém melhor do que você para falar para a gente um pouco da sua história. Conta para a gente o início de tudo, como é que foi, nasceu aqui na região, estudou por aqui, dá esse feeling para a gente de como que foi a sua vida. Eu nasci em Teixeira de Freitas, né? Cresci no bairro Teixeirinha, próximo ao Mercadão Municipal de Teixeira de Freitas. Tenho 38 anos, né? Desde então morei em Teixeira, né? Desde quando a gente pisava no barro, aquela avenida do mercado era aquela avenidona, nem canteiro tinha, só aquele poeirão, e as pracinhas eram abertas, né? A gente usava como campo de futebol, montava as travinhas, quando não tinha a madeira a gente colocava a pedra mesmo, e ali a gente tocava a nossa vida, escola, brincadeiras, amizades, né, aventuras, e assim seguia. Como você disse, né, sempre morou então em Teixeira de Freitas, e Teixeira é relativamente uma cidade nova, então você acompanhou muito do que foi Teixeira e da diferença que Teixeira é hoje. A gente sabe que houve uma mudança muito importante, né, na estrutura de Teixeira, e então se acompanhou muito, ruas ainda sem calçar, asfalto sem chegar, como você falou, né? Conta um pouquinho também desse momento e conta também das amizades ali, do âmbito escolar, como é que era na escola, os amigos que você tinha na escola, na rua de casa, né? São histórias, geralmente, a gente tem boas histórias dessa época. Você fez então lembrar um episódio de tanto que eu acompanhei o crescimento do meu bairro e da minha cidade. Lá no Teixeirinha mesmo, na minha época não tinha saneamento básico, né? As ruas abriam aqueles buracos na rua, né? Para colocar as manilhas, para fazer o esgoto, né? Passar trilhado certinho o saneamento básico do nosso bairro, né? Ali, quando a gente saía da escola e direto para casa, a gente pegava e saía, as manilhas ficavam nos morros de terra que tirava, ficava em pé. A gente pegava e vinha descendo, entrando nas manilhas e descendo. Numa ocasião dessa aí, eu fiquei preso com o joelho para cima na manilha. Boas histórias. E isso remete aos amigos, né, de infância, né? Todo aquele tipo de brincadeira. Como é que foi para você? As amizades, tinha muita amizade de infância, tinha muita amizade na escola. Como é que era Everaldo Torinho na escola também? Amizade demais. E mesmo tempo que tinha amizade, Baba, a gente tinha a intriga entre amigos, né? Os ciúmes que tinha, né? Mesma forma que fazia amizade, tinha aquelas picuinhas, né? Davam de valentão no bairro, né? Eu tinha aquela que era o bambambam, bam, bam, né? Tudo queria comandar. Quando me barrava no campinho para jogar bola, eu queria levar a bola embora, ou queria furar a bola, né? E na escola não ficava para trás. Realmente eu era traquino, né? Minha mãe sofreu bastante comigo na escola. Se eu falar que acho que ela foi na escola mais vezes que eu, né? Justamente porque a professora chamava mais ela do que eu, porque eu aprontava, e felizmente ela tinha que ir na escola receber a reclamação minha, né? Que eu não era fácil. Então sobrou aquela professora que você mais recorda, às vezes porque gostava, porque mesmo sendo traquino, tem aquela pessoa que tem afeição por a gente, né? E tem aquela pessoa que era mais ranzinhas, aquela professora que era mais difícil de lidar, né? Por causa do jeito, como você disse, mais traquino,
Então, sempre tem aquele professor que se incomoda mais, tem aí pelo menos 2 pessoas para falar assim, não, essa gostava mais de mim, tinha uma que não queria me ver de jeito nenhum. Na verdade, sempre tem. A que gosta e a que pegar num pé, né? Que na verdade não é que não gostava. Né? Eu também na escola eu bati de frente com a professora. Né? Quando tinha coisas que aconteciam que a gente não aceitava e desde moleque a gente batia de frente. Só que, como eu era muito pirracento e traquina, eu não era muito, né, ouvido, né? Mas aí sempre, até faleceu a Enedina, ela tentava gostar de mim, só que eu pirraçava muito, ela já me orei, mas depois foi chegando a adolescência, ela gostou mais de mim ainda, eu comecei a caminhar na comunidade que ela participava, que é do bairro próximo à escola do Henrique Brito, né? E já tinha a outra que virou vice-diretora, que já não gostava de mim, porque eu dava muito trabalho. E justamente ela chamava muito minha mãe na escola e ela ficou mais ou menos pegando meu pé o ano todo. E em casa? Na escola era mais traquino, mas em casa como é que era? É filho único? Tem mais irmãos? Se tem mais irmãos, gerava aí esses atritos dentro de casa? Ou não tinha jeito? Em casa tinha que ser mais na linha, pai e mãe estavam sempre ali em cima. Eu sou o caçula de 10, só que 3 eu não vi que faleceu após o parto. Uma eu vi, que com em 1 ano e meio ela morreu de Gaza, né, presa, não chegou a tempo de ser socorrida, não sabia o que era, né, mas eu era moleque, eu lembro muito bem como que foi, né, que era a Aline. Mas aí ficou eu mais 5, uma mulher e eu e 4 homens, né, lá em casa. Eu, como caçula, rápido tacho, eu sempre aprontava e colocava a culpa. Quem pagava o pato era os irmãos mais velhos, né? E tinha também a questão o meu mais velho puxava meu saco, né? Que teve um que foi até embora com o circo. Toda vez que vinha, trazia coisa para mim e não trazia para os outros, né? Muito bacana. Você conta, né? São 6 irmãos, 6 homens e uma menina. Não, faleceu a menina, né? Aí foram 10. São 4 mulheres, 5 mulheres e 5 homens. 5 mulheres, 5 homens. Aí faleceu 3, que eu não tive acesso nenhum, foi bem depois, bem antes de mim, né? E depois teve a Aline, depois de mim teve a Aline, que faleceu com 1 ano e meio. Então ficaram 6 ali para pai e mãe dar conta. Isso, e tinha que dar um jeito, né? Não. Aquele tanto de menino. E sem tirar a luta que era. Meu pai era pedreiro e trabalhava, tinha uma barraquinha na feira que vendia farinha. Né? A gente que pegava e levava, tinha que ajudar ele na feira. Nisso aí, junto com ele, ia na feira, ele mesmo fez meus irmãos fazer um carrinho de frete para a gente pegar na feira. Aí foi passando de mão em mão. Um que foi crescendo, trabalhando nas lojas, arrumando emprego das lojas, foi pegando o carrinho de mão, ou quebrado, consertava, ou tinha que fazer outro. Né? E foi seguindo assim. Aí acabou de mim, né? Que eu fui o rápido tacho. Você trouxe uma situação interessante que aconteceu na vida de vocês, que foi a perda da sua irmã, né? O gases ou alguma coisa que talvez, né, ninguém soube dizer naquele momento o que era. E a gente faz um paralelo com como é hoje e como eram as coisas antigamente, né? Muitas coisas se foram, muitas pessoas se foram pela falta do conhecimento, até pela dificuldade, né, de levar no hospital. Hoje a gente tem as UPAs, postos de saúde, né? Facilita muito as coisas. E talvez fosse uma coisa mais reversível, com alguma facilidade, mas por conta do acesso mais difícil, aí tem essa perda. Verdade. Nessa época só tinha um regional, mesmo assim funcionando mal na cidade, e não tinha ainda eficiência na SAMU, não existia a questão da SAMU. Né? E justamente por isso, e também veículo também, não era toda a família que tinha. Né? Vamos dizer que há 25 anos atrás, ou há 30 anos atrás, não era todos que tinham um veículo, um carro em casa disponível, ou um vizinho que tinha, né? Eram condições mais de luxo, a gente pode dizer. Hoje se popularizou, né? Mas há um tempo atrás, realmente, algumas coisas eram mais para quem tinha a oportunidade de ter. E aí, quando você trata desse ponto, me vem à cabeça o seguinte: como era financeiramente
Era o pai, a mãe, o pai era pedreiro, barraca na feira, a mãe era do lar, trabalhava. Como é que era financeiramente para cuidar de toda essa moçada? Chegou a passar ali alguma situação mais difícil? Na verdade sempre passava, né? Mas sempre tinha o meu pai que lutava, como eu falei, ele era pedreiro e tinha uma barraca na feira. Trabalhava quarta-feira, tinha a feira de quarta, sábado, a feira de sábado no Mercadão, lá municipal, e domingo, a feira de domingo, ou no Jacarandá, ou no bairro Solorense, que existe até hoje. Daí minha mãe tomava conta de casa e lavava roupa para alguns vizinhos, né? E depois ela começou a trabalhar numa casa de família, que tinha condições, que até era ter dono de uma rede de farmácia na cidade, trabalhou por 20 anos, mas sempre essa era a luta, né? E o salário era pouco, com muita criança que ela tomava conta, que eram 6, né? Conseguiu dar conta do trabalho, né? Graças a Deus nunca faltou em casa alimentos, né? Propriamente. Né? Tudo aquilo que a gente queria comer, mas sempre tinha farinha, sempre tinha o feijão, sempre tinha o arroz. Quando tinha carne, o ovo não faltava. Porque meu pai sempre, meus irmãos, sempre criava galinha no fundo de casa. Né? Sempre teve um quintal grande lá, até hoje tem essa casa, o quintal é grande. Criava as galinhas e sempre tinha os ovos para a gente comer, almoçar. Né? E quando não tinha, também comia o que tinha. E o meu pai, falecido, né? Sempre falava, vai comer o que tem. Dura é quem não tem. Parece que era até uma forma de mostrar como se dá valor às coisas, né? Hoje a gente, eu também tenho 40 anos e a gente vê a diferença, né, do que a gente pode ofertar para os filhos hoje. Imagino que talvez se não tivesse tido videogame, né, hoje os meninos têm celular, tem todas essas coisas que realmente são luxos, né? A gente agradece até pela oportunidade de poder dar, mas lá atrás o videogame era o amigo que tinha alguma condição que tinha, e a gente tinha que ficar ali, né, esperando a oportunidade, um convite para poder brincar também. Era um jogo de botão, alguma coisa assim. Eu não sei se com você era assim, mas comigo eu passei muito por essa situação. Você acha que o programa que eu sempre gostava, e eu tenho admiração até hoje, que é o programa do Chaves. Eu acho que eu espelhei muito nele. E na questão lá, lembra dos amigos que você me perguntou? Sim. Eu fazia bastante amizade na escola, né, na rua, e tinha aqueles que tinham mais condições. A gente sempre era convidado para brincar, tinha um grupinho, tinha vez que quando a gente brigava no futebol, não era convidado, a gente ia, juntava os amigos que não tinham condição e a gente veio fabricava os nossos brinquedos. Né? Tanto que o carrinho mesmo de pegar frete, a gente brincava, fazia o carrinho de rolemã para descer na ladeira. Tanto que com essas armações, essas coisas que a gente fazia para a gente brincar, os que tinham condição queriam brincar com nossos brinquedos. Eu lembro agora que é o programa do Chaves. Eu gosto demais, sempre gostei do programa dele, né? de Chaves, da forma de que ele vivia, da forma que ele era tratado. Mas como criança não tinha esse negócio de eu espelhava. Agora que eu sei por que eu gostava do Chaves, né? Porque ele sempre estava se virar. Verdade, o Chaves sempre teve, ele tem essa condição de humildade, né? Consegue transmitir isso, mas sempre soube se virar. E aí quando você fala dos amigos, que talvez tinha até uma condição melhor, é interessante você dizer que quando você tinha o brinquedo, que era aquele brinquedo mais humilde mesmo, né? Porque era feito à mão, com as coisas que tinha acesso, né? Aí o amigo que tinha alguma condição queria brincar com aquele brinquedo também. E acabava fazia essa troca de brinquedo, né? Brinca com o brinquedo do outro e brinca com o brinquedo mais simples, e realmente a criança, a maior parte delas, né, tem muito essa genuidade, né, de dividir, de compartilhar as coisas. E ainda tinha Barba, não tem o Dieguinho, Bebeto, crescemos na mesma rua. Tinha os outros meninos que tinham condição na rua de trás. Aí tinha a turma da nossa rua e a turma de trás, que tinha condição, que era, os pais eram gerentes do Banco do Brasil, do Bradesco, que tinha aquela turma no Jardim Europa. A gente tinha também a biquinha, que era o córrego maior, a gente inventava de pescar, no córrego que ainda ia esgoto também junto, né? Que antes de chegar na biquinha tinha um esgoto. A gente pescava e ainda trazia os peixes, tinha um areal lá que a gente assustava todo mundo que trazia de uma rua para outra, e a gente pegava e
pegar aquelas latas de milho verde grande, não tem? Sim. Que a gente achava, lavava, cortava, fazia o fogaréu e fazia os peixes para a gente comer. E juntava todo mundo. Aí a hora que vinha também os que tinham condições, que queriam fazer amizade com a turma, que só eles também não tinham amizade entre eles, né? Tinha quem faz a alegria do rico, sempre é o pobre. É verdade. Não é o pobre, né? Quem tem menos condição. Quem é pobre é o demônio. Então, são coisas que em muitos momentos não está no acesso da criança que tem uma condição melhor, porque ela fica mais reclusa, né? Mais protegida. Parece que o pai acha que está cuidando mais por deixar ali em casa e tal, né? E acabava que eles viam, neste caso, em você ou em vocês, a figura de ter uma aventura, uma coisa que tivesse, poxa, extrapolei, hoje fiz um negócio, meu pai souber, tinha muito esse negócio, né? A gente fazia as coisas, não, se minha mãe souber. E aí, de vez em quando, a mãe pegava na rua e vinha, né? Acontecia lá. Oh, meu Deus do céu. O negócio de minha mãe, para tirar o dente, ela me esperava atrás da porta. Quando chegava da escola, eu sabia que tinha um dente para arrancar podre. Ela pisava no meu pescoço e arrancava com a linha, da força. Sempre foi assim. Quando eu saía escondido, não fazia tarefa, e saía escondido, e chegava em casa, ela estava me esperando já com o convião. Mas no seu caso... Quem batia mais era minha mãe, não era meu pai, não. Não era não, né? Mas no seu caso, você apanhou uma, duas vezes, já entendeu o recado e ficou aquele menino bonzinho. Ou não, ou precisou... Na verdade... repetir. Eu apanhei muito, mas teve que repetir várias vezes, porque eu sempre fui elétrico. Né? E na escola ou na rua, eu não... Sempre... E meu pai falava... Eu apanhava tanto que meu pai falava bem assim, ó, se brigar na rua, apanhar, vou apanhar em casa ainda. Então tinha que dar um jeito de bater na rua. Só que aí eu tinha uma estratégia. Sempre eu saía atrás dos meus irmãos, que jogavam bola também. Pra pracinha eu ficava, meus irmãos maiores no campo e eu no fundo do campo, com os meninos Dieguinho, Bebeto e tal. E aí quando a gente brigava, a gente ia embora todo mundo junto. E aí a mãe ia reclamar pra ir. Aí ficava esperando. Antigamente na área de casa tinha um barzinho. No balcão, na área era um bar. E aí, pra gente estar dentro de casa, tinha que passar por ele para ir pelo fundo. O pai ficava esperando na porta onde a gente tinha que passar, só que ele passava os mais velhos primeiro, os meninos, e eu ia atrás. E ele saía matando e todo mundo. Vocês aprontaram na rua, vem vizinho aqui reclamar. Ele não gostava. E palmar dele, aí eu peguei, beleza. Você é sempre o último. E batia em um, batia em outro, batia em um, batia em outro. Eu escondi atrás do balcão que tinha no bar. E ele, tá faltando um, eu te pego. Só que ele pegava e ia atrás de um para pegar no fundo, né? Aí a hora que eu entrava, tinha a hora que a manhã protegia. Mas, o caçula, né? Mas eu apanhei demais dela. Você, então, tem esse momento muito agitado, né? Da sua parte aí de criança, né? Entrando para a adolescência. Mas e aí, quando de fato você começa a crescer um pouco mais... Aí você percebe que você passa a ter as suas necessidades de adolescente, né? Aí já é um corte de cabelo que você quer fazer mais vezes, né? Já é as suas coisas que você precisa adquirir, é um tênis que você quer comprar, uma sandália bacana, uma camisa. Como é que essas coisas se posicionam na sua vida? A partir do momento que você deixa de ser efetivamente criança e passa a ter já uma mentalidade da adolescência. Poxa, agora eu já estou crescendo, eu já tenho preciso ter algumas visões diferentes. Pra ser sincero, né? Essa aí demorou, essa mentalidade ainda, tá entrando ainda de largar de ser adolescente, que a esposa até sabe disso. Mas demorou, mas foi bom, foi produtivo. Eu, todo sábado, tinha um frete na feira. Todo sábado eu tinha meu trocado. Quando não tinha um frete, minha mãe fabricava brasinha, para vender lá em casa mesmo. Aí meus irmãos, todos eles passaram por essa fase de pegar frete e vender brasinha. Ou picolé também, né? Que eu passei por essa fase de tudo, na adolescência. Todo sábado, quando era brasinha, eu tinha meus clientes de frete. No frete, eu tinha as minhas clientes que me esperavam. A mulher fazia feira, eu levava uma, quando era no bairro lá mesmo, a outra me esperava para me levar em casa as feiras dela. R$2. Na época, foi depois do Cruzeiro. Né, eu tinha uma dava 2, todo sábado era R$5. Eu não saía de sábado da feira sem R$22 na mão. Então, meu corte de cabelo na época era barato, eu tinha para pagar.
minhas brasinhas, meus picolés, meus sorvetes que eu ia tomar, todo final de semana eu tinha. Só se eu não quisesse ir pra feira. E sem tirar aqui, né, meu pai, quando a gente levava o jegue, a carroça para montar a barraca e depois desmontar a barraca, ele também nos dava uma gruja. Muito bem. Eu perguntei porque geralmente essas histórias que não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu peguei... É muito comum, né? Nas pessoas, não, eu peguei feira, eu vendi brasinha, vendi picolé. É o início da responsabilidade para o ser humano, que ele passa a gerir o dinheiro, né? De uma forma simples, humilde, porque é pouco, mas para aquela criança que está, para aquele adolescente que está com aquele dinheiro, é bastante, porque ele passa a ter a responsabilidade. Então, quando eu perguntei nesse sentido, a responsabilidade, então, você passa a ver a responsabilidade, mas nesse momento, então, quando você já tem que ir para a feira, quando você já vende a prazinha ali, e aí quando você tem já, então, o dinheiro para poder fazer as suas coisas, você sente, então, essa responsabilidade. Com certeza. E nisso aí eu levava os meninos, quando eu via fazendo meus carrinhos, e via que eu tinha o dinheiro meu todo no sábado, todo final de semana, e quando sobrava ainda para segunda-feira eu lanchar na escola, que era raro eu ter o dinheiro de comer o salgado na escola, eles também começaram a fabricar os carros e pedir ajuda, né? E começamos a fazer os carrinhos daquelas roderias de velocípede. Sim. Quando quebrava, a gente saía na rua procurando, pegava aquelas roderias, ficava junto e fazia o carrinho de caixote mesmo. E cada um, a gente saía a turminha cedo para a feira para pegar a frente, e aí cada um tinha suas clientelas para carregar. Mas essa é a responsabilidade todo sábado, de madrugada, na feira, a gente tinha, na verdade. Vem de uma família católica, cristã. Hoje eu sei que você passou pela Igreja Católica, tem aí alguma raiz na Igreja Católica, mas lá atrás, sua família, seus pais, sempre foram católicos? Minha mãe sempre foi, mas não era frequente. Aí sempre ia na missa. Meu pai não. Sempre a minha mãe. Mas aí, lá, da família, o que me iniciou mesmo, católico, fervoroso, foi o Edísio, meu irmão. Né? E aos 14, 12, 13 anos, eu ia para a catequese obrigado. Ele me obrigava. Né? Que ele era do meio, mas é o que mais... foi mais rápido no comércio, né? E cuidava da família, que cuida até hoje. E aí eu fui para catequese, que ele me obrigava todo sábado, depois da feira, sábado à tarde, eu tinha que ir para catequese. Essa obrigação dele, então, te fez aproximar mais da igreja? Como é que foi sua adolescência na igreja? Aí, vamos lá. Cheguei na catequese e obrigado naquela mesma situação da escola. Fogo na catequese. Meu Deus. Os catequistas gostavam de mim, mas eu não deixava eles explicaram direito, era toda hora conversando ou jogando uma piadinha, né? Teve um caso engraçado na catequese que meu pai não frequentava, mas meu pai saía de um bairro para o outro, de um botequinho para o outro, do Teixeirinha para Bom Jesus, que é o bairro que tem do lado um do outro, é Jardim Europa, Teixeirinha e Bom Jesus. Aí ele saía de um bar do amigo para ir no bar do outro. Sábado à tarde, a comunidade de Jesus é um prédiozinho, minha sala ali em cima. Eu corri pro fundo da janela, e o catequista veio atrás de mim, Zé Hélio, mora nos Estados Unidos, é padrinho meu hoje. Pegou, e Renata, né, que hoje eles são casados, viu meu pai passando de bicicleta, vindo de bicicleta, e gritou ele, aí pra quê? Aí, a primeira vez que teve que ir na igreja, eu recebi a reclamação minha, me pegou pela orelha ali, e me deu um sacolejo. Então, te fez lembrar da época da escola. Você saiu da escola, mas o comportamento que você tinha na escola não saiu de você, né? Só sentou na cadeirinha da catequese. Do mesmo jeito. Só que aí, na catequese, eu creio que tenho que agradecer muito ao meu irmão, né? A Deus, ao meu irmão e a catequese, os catequistas da Bom Jesus, que cuidava da gente demais e tinha aquele zelo, aquele prazer que a gente mudasse. Né? E começar, aí tinha os retiros das catequeses que fazia a gente ter um encontro com Deus, né? Fez a gente ter aqueles momentos de espiritualidade e aí fazia a gente refletir. Nesse momento, então, onde você diz que os professores da catequese, meio que você diz, não, eles não desistiam de nós, né? Então isso deve ter trazido algum fruto para você. Então, neste tempo,
de adolescência, com a igreja, com a catequese, com as coisas da igreja, os grupos da igreja, tem aí alguma curiosidade marcante que aconteceu que talvez quem te vê hoje não imagina que você tenha passado por essa situação? Teve. Tinha a questão a vontade de, tanto que eles cuidavam bem da gente, os catequistas, tinha um grupo de jovens que foi muito marcante também na comunidade e na vida da juventude, que é o Jotuque, né? E todo adolescente que participava da catequese, Crismava, e tinha um retiro que marcava bastante, queria participar desse grupo de jovens, que fazia uma diferença na juventude, na cidade, né? Com arrecadação de alimentos, cuidava de morador de rua, né? Fazia serviços comunitários de pegar, reformar a casa de alguém que precisava, juntava um grupo todo e fazia, além da espiritualidade que tinha esse retiro. Nesse retiro começaram a nascer em mim uma sede de mudança, né? Que eu tinha que ser outra pessoa. Tanto que chegava na escola, bagunçava, a pessoa jogava na cara: para que você vai para a igreja? Para que você está indo? Fala que dizer o quê? Já que na escola aqui você é um capetinha, né? Isso aí foi batendo de lá e para cá e mostrando que não era o caminho que eu estava seguindo, era o certo. Não fez eu mudar bastante. Aí eu fui seguindo, comecei a ir para a carismática, a renovação católica, comecei a sentir, ter mais presença de Deus, escutar mais Deus, ver a presença de Deus nas pessoas. Tive uma coisa que marcou comigo, eu fui embora para São Paulo, e aí com a Fraternidade O Caminho, que eu ajudava, né, que tinha a carcerária, o programa carcerário, que fazia visita nos presídios, né, na cadeinha, ou cuidar de irmãos de rua. Aí surgiu uma oportunidade de eu ir para São Paulo conhecer de fundo mesmo a Fraternidade, que é onde eu morei 2 meses em São Paulo, né, vivendo de doações mesmo, de caridade, ajudando e dependendo da ajuda dos irmãos, das comunidades que tinha. Então você sai daqui para essa experiência lá em São Paulo por conta da fraternidade. Explica para a gente então um pouquinho como é que é a fraternidade. Esse pessoal aí que a gente vê com essa roupa marrom interessante e tal, né, que se destaca, desse jeito que você estava vivendo, esses 60 dias? Sim, só que lá tem a fraternidade, os irmãos mesmo que vestem de marrom, e tem também um grupo de casados e pessoas que simpatizam, quer também participar, mas não ser totalmente entregue como eles, né? Rejeitando o casamento, né? Não querendo casar, ser totalmente libado, né? E eu era aquele que estaria junto, mas da minha forma, eu peguei como uma experiência de me saber sentir mesmo o que era. E lá em São Paulo é onde realmente tinha as casas, tem as casas, né, que é o Frei Gilson, não é isso agora, mas é outro Frei Gilson que tem também, que é do Caminho, a Fraternidade do Caminho. E eu não era para ser tipo padre. Eu era para ser que é um grupo à parte que tem dentro da fraternidade, entendeu? Eu te perguntei porque é um modo diferente de se vestir, né? E muitas pessoas vêm e não têm o conhecimento. Por isso eu te perguntei como é que era a vestimenta, como é que era que vocês se portavam, como você viveu essa situação. Aí eu te fiz a pergunta exatamente para esclarecer para quem assiste a gente, Isso. né? E a questão que eu te falo, que eu gostei muito, que você não tem apego. Você só tinha que ter as 2 peças de roupa. A calça, tinha que usar a calça, usar chinelo e a camisa. Lá, igual os irmãos, ou é descalço, ou é chinelo, né? E há uma entrega muito grande. O projeto do Caminho é muito lindo, a forma que eles tratam as pessoas, que cuida das pessoas, dos presidiários, né? A forma de querer que a pessoa, ajudar as pessoas a mudarem mesmo de vida, né? Espiritual, material, correr atrás mesmo de ajudar as famílias que tinham dificuldades. É muito lindo, que é por isso que eu fiquei com a vontade de aprender, de conhecer, e fui, né, para lá. Fiquei 2 meses, só que eu não acostumei com a cidade, com a capital, com São Paulo. Não aguentei a rapidez que as pessoas andam, a forma de viver lá. Eu sou agitado, eu não aguentei com o agito de São Paulo. Então você pode dizer que essa vivência diferente, né? Porque é um convívio com um grupo de pessoas mais reservado,
que fez algumas abstinências, né? Não, celibato, ao luxo, a gente pode dizer, né? Porque, como você disse, 2 peças de roupa, né? Então, acabou abrindo mão de muitas coisas, é um grupo reservado. Você é capaz de dizer, então, que essa experiência trouxe para você um jeito de pensar diferente da vida, daquilo que você trazia até então? Fez bastante. E fez também olhar para o outro com olhar de amor. Né? Eu aprendi que Deus está no outro, Deus está em você. Né? Foi através com a força ainda mais do caminho que eu entendi que Deus é comunidade. Deus é eu e você, é o cuidado, eu com minha família, eu com eu mesmo, né? É o amor que Deus tem pelo ser humano. Certinho. Você volta, então, né? Como você disse, fica 2 meses ali, quase 3, né? Nessa parte da adolescência, até quando você vai chegando aí à fase adulta, foi uma pessoa, como você disse lá atrás, de liderança no meio dos meninos, colegas, na rua, na igreja, foi uma pessoa de liderança também, conseguiu, ali nos grupos da igreja, participar, assumir algumas lideranças? Realmente tive sim a oportunidade de ser coordenador vice-coordenador do grupo de jovens. Tinha também, igual eu falei no final do Negão, tinha um grupo de oração para criança e adolescentes, chamado São Domingos Sábios, em Teixeira de Freitas. Eu também fui coordenador, né? E a gente cuidava também dessa parte espiritual das crianças. E tinha até um evento grande em Teixeira, né? Que é o PHS, que Negão criou junto com a gente e fez um evento. Foi um dos maiores eventos que teve para criança em Teixeira de Freitas. Foi a gente que junto com o Negão, que hoje a nossa turma está toda aí, graças a Deus, bem, o Marcos Hilário, o Maurício, o Stefano, a doutora Fernanda, né, a Bruna, e Milton, que até um deles já é padrinho dos meus meninos. Fui coordenador, seguimos firmes ali, fazendo um encontro nas escolas, visitando as crianças, fazendo um grupo de orações nas escolas, né, junto com essa liderança. E, graças a Deus, teve uma aceitação muito boa dentro do grupo de jovens, no grupo de oração também, né? Nós falamos esse tempo todo sobre essa parte religiosa da sua adolescência. Percebo que você se envolveu bastante, quis se envolver, quis assumir algumas posições nos grupos da igreja, dentro da igreja. Mas conhecendo você hoje, como eu conheço, eu percebo que a sua atividade da igreja, ela não tem a mesma intensidade. O que foi que te afastou da igreja? Na verdade, eu deixei de frequentar mais, né? Eu era muito radical. Depois que eu contei o segmento na adolescência, do grupo de jovens, dos retiros, da crisma, né? Eu vivenciei, tive momentos muito raros com Deus, né? Que eu sou de aproximar, de sentir mesmo. Só que na igreja você tem uma briga humana e espiritual. E eu era muito radical comigo e era radical também com as pessoas, né? Que eu convivia, né? E nem todo mundo entendia. Mas, graças a Deus, consegui ajudar muitos adolescentes, muitos jovens. Só que não, até questão de padres, já tive discussões de pegar arranca-rabo, juntar uma turma, que eu não aceitava nas quermesses, nas festas de paróquia, de padroeiro, músicas mundanas, né? Como que vai ter um evento religioso e vai ser música mundana que vai celebrar a festa, que vai fazer a festa depois dali. Aí isso aí foi criando atritos, foi deixando as pessoas, alguns gostavam, outros não gostavam, e aí tinha a turminha que participava, mas gostava de farrear, e assim vai, e eu no decorrer fui desanimando. A gente sabe que nossa vida é o altos e baixos, mas em vez de eu seguir firme na minha radicalidade, para mim, eu preocupei mais com os outros, né? Aí eu acabei distanciando, né? Com os 21 anos de idade, eu afastei, né? Foi 2 anos depois que eu cheguei de São Paulo, saí, teve com 21, aí eu afastei.
Aí não vai, comecei a ir para festa, que antigamente eu que ia vigiar a galera do grupo de jovens, do grupo de oração, que ia nas festas, ficava na porta do Jacarandá para ver quem entrava e quem saía. E nisso, aí depois eu pegava e ia cobrar as pessoas. Isso não é vida para você, isso não vai te levar para um caminho bom, vai tirar você da presença de Deus. Mas da forma minha, né? A minha, achando que a forma era a forma correta. Aí foi desanimando. Aí eu afastei. É tanto que eu perdi a minha virgindade com 21 anos de idade, né? Logo depois que eu comecei a afastar da igreja, né? Foi aí também que eu encontrei a Gisele, conheci a Gisele. Gisele, então nesse momento que você se afasta da igreja, muito por conta desse pensamento um pouco mais radical, e aí ninguém pode dizer que é o certo ou que é o errado, né? Mas era o seu pensamento, era a forma com que você via as coisas e você queria viver daquele jeito e entendia que as pessoas também deveriam seguir como você. Então, nesse momento, quando você vê que talvez não houvesse de cima para baixo a repressão para que as coisas andassem melhor, aí você se afasta, fica esse tempo, né, mais afastado, aí você conta que você agora é quem passou a ir para a festa, né, quem passou a ter contato, né, com esses ambientes, e aí vem Gisele. E Gisele é desse momento de mais tribulação da sua vida, ou como é que foi? Que hoje ela é quem acalma as coisas, eu imagino, mas foi do momento aí de mais tribulação da sua vida? Não, foi logo ali no início desse. Eu tinha de 21 anos de idade. Comecei a sair com a turma, até a turma mesmo da igreja, que participava do grupo de jovens com a gente saía junto, começava a ir para festa, farrear, ia para os botecos. E aí, nesse decorrer desse ida e vinda, tinha uma amiga de Gisele que ficava com o Dieguinho. E aí convidou ela para ir junto também, para a gente se encontrar no barzinho que tem no fundo da faculdade, lá do Pitágoras, que não existe mais, mas tinha parada obrigatória. Sempre tinha um pagode lá e a galera até tinha uma turma daqui, de Medeiros Neto, que estava lá, né? E lá assim, eu comecei a fazer amizade com o Gisele, tinha mais ou menos 9 amigos, né? Porque tinha uma Kombi. Eu tinha uma Kombi que fazia uma linha. E a gente juntou todo mundo nessa Kombi e fomos para esse local, para esse boteco. Chegando lá, a Gisele, a amiga dela, que casou esse dia, e os meninos tudo dando em cima. Eu tinha dado em cima de outra menina, não deu certo. Aí os meninos tudo mexeu com o Gisele. Eu fui mais ou menos na mesa, eu fui o nono. O nono foi o 10º a conversar com ela. Aí começamos a conversar. Realmente contei como eu era, o que eu fazia, eu vivia na igreja, né? A forma que estava acabando. Era pouco tempo que a gente saiu. E convidei ela para andar na moto. Até uma fez que eu tinha. Ela não dava pé, eu também não, mas mesmo assim, ela já sabia pilotar. Nós fomos andar de moto lá na rua. Aí começamos a sair e se conhecer. Mas nesse decorrer ainda teve ainda uns arranca-rabos, Gisele. A gente não estava sério ainda, né? Aí ficamos 6 meses, mas nesse decorrer veio o primogênito, né? Veio. Não, mas começou com 6 meses, casou. Não. Aí namorou uns 3, 4 anos, conheceu a família inteira, tio, avô, para depois marcar aí um noivado, casar. Eu, com 6 meses que a gente estava namorando, ficando, ela engravidou. Aí ela preocupada com a mãe, com o pai, o que ia ser da gente. Eu falei, não, eu vou assumir. Vamos contar para sua mãe, contar para seu pai. Só que a mãe dela e o pai dela não me conheciam direito, não. Aí eu tive que ir, meu irmão Ediz, ir lá comigo na casa dela. Aí queria que o padre, ou o bispo, que eu participava muito, né? Tinha intimidade com o bispo, com o padre lá, e era muito amigo do padre Zé Carlos, padre Metódio. Chamou ele no apartamento dela, eu fui lá e chamei, e fiz o compromisso que casava na frente do bispo com a mãe dela. E estamos até hoje. Então você mobilizava as professoras, a diretora, os vizinhos da rua, o padre e o bispo. O bispo é mais difícil de alcançar. E é tanto, você deu trabalho. e é tanto que foi ele que teve que vir fazer
assumiu o compromisso com os pais dela e ainda celebrou nosso casamento. Mas não deu nenhum, além de contar para o pai, contar para a mãe, foi só assim também, chegar, contar, deu tudo certo, ninguém olhou torto, não teve um arranca-rabo, como você falou aí. Justamente só a mãe dela que fechou a cara e deu uma de brava, mas deu tudo certo, depois todo mundo organizou, justamente o casamento meu foi a ajuda de amigos, a família dela e a ajuda dos meus amigos do grupo de jovens, lá da comunidade Bom Jesus, todo mundo, os padrinhos juntou, fez a farofa, outro comprou, cada um deu 1 quilo de carne, outros ajudaram a pagar a igreja, e assim aconteceu, foi um casamento bonito, chorei demais, né? Todo mundo pergunta se eu falo porque eu chorei, porque eu estava arrependido, estava entrando na igreja chorando, eu estava arrependido entrando. Nessa brincadeira, de um ajuda, outro ajuda, um amigo, já se vão quantos anos? Agora, esse mês agora se torna 16 anos. Bastante tempo. 4 filhos, né? O nosso mais velho, a gente faz 16, ele tem 15, faz 16 de janeiro. Né? Tanto que dá certinho a questão da data do casamento, que eu falei que engravidou, a gente casou. Né? E assim vai seguindo, no trancos e barrancos, luta, e assim vai. Já ficamos separados um tempo, mas com 9 meses depois voltamos e estamos até hoje. Conta um pouquinho então aí dessa estrutura familiar, né, dos filhos, de cada um, se você quiser falar um pouquinho, né, até para a gente conhecer, são 4, já tem um grandão aí, entendeu? Na verdade ia ser 5, né? Do segundo, desse Gabriel que aconteceu o casamento, teve outro com 2 anos, perdeu, aí 2 anos depois veio o Guilherme, aí veio o Francisco e o Rafael, que é o rabo do tacho. E graças a Deus, minha família, eu sou um cara que acredita muito em Deus. Eu tenho muita fé e as coisas acontecem com a ação e com a fé também, né? E Deus tem dado força e tem cuidado da gente. É que não é fácil ter uma família com 4 filhos para cuidar, né? E dois jovens cuidando ainda, né? Mas tivemos muita ajuda também. O primeiro filho, o Gabriel, mesmo quando nasceu, o chá de fralda que os padrinhos fizeram, a fralda deu até pro segundo. Quando nasceu o segundo, tinha fralda ainda que sobrou. E tantas pessoas que ajudaram, que deram a fralda, foram do chá de fralda, que eles mesmos fizeram, eles mesmos deram o caldo, eles mesmos organizaram tudo. Não, mas a dúvida que ficou agora é o seguinte: foi muita fralda ou o segundo que veio muito rápido? Não, aí não foi. Aí eu te falei, o Gabriel, aí 2 anos depois teve a perca, e 4 anos depois do Guilherme. Foi fralda, hein? Fralda demais, que sobrou ainda. Muito bem. Você, fazendo aí essas notações da criação, da família, da dificuldade, a esposa é parceira, é companheira? O que você pode dizer pra gente? Não, falar de Gisele, não vou conseguir falar da forma que você falou da sua, né? Dar seus parabéns aqui ao vivo. Obrigado. Foi um sucesso o seu vídeo, né? Mas Gisele é uma guerreira. Os meninos têm a educação de hoje, tem graças a Deus e a ela, né? Sempre cuidou bem dos meninos, sempre zelou, sempre foi responsável, mesmo com as minhas responsabilidades. Né? Eu saía para beber e com os amigos, e não estava nem aí. Chegava em casa, ela tinha dado conta dos meninos todos, meninos que adoeciam, um com um colo, o outro puxando ela, e eu estava nem aí, e ela deu conta de tudo, né? Mas ela é uma guerreira, uma super mulher, deu conta do homem, deu conta dos filhos, ainda deu conta da mãe, ainda jogando duro com ela ainda. Tudo isso só como uma pessoa do lar, ou além disso, dá conta dos filhos, dá conta do esposo, dá conta da casa e dá conta do trabalho secular? Ainda tem isso ainda. Só que a questão do trabalho vem depois, que na grávida, ela conseguiu formar, né? Aí Gabriel nasceu, ela continuou firme e forte com a ajuda da minha mãe. A gente deu a casa no fundo da casa da minha mãe, é onde a gente morou, né? E ela jogou duro, persistiu, formou como farmacêutica, conseguiu conciliar o trabalho, o estudo, o trabalho
e a família, né? Os filhos e o marido dentro de casa. Religião, namoro, casamento. Depois de você casado, entra na sua vida a política. Como é que nasceu esse interesse pela política? E justamente nasceu de um convite de um amigo, do irmão de um amigo do grupo de jovens. Na verdade, os políticos queriam o Negão como candidato, né? Ailton Negão, né? O saudoso Negão. Não tem como não deixar de falar, de ressaltar o nome de Negão. Foi um ícone em Teixeira também, e um ícone na igreja, né? Da paróquia, na comunidade, nos grupos de jovens, nos grupos de oração. E queria ele, como ele era muito carismático, gostava muito, a gente seguia muito ele, e queria ele como candidato. Só que ele não queria. E ajudava muitas pessoas, né? Ele tinha uma mãe guerreira demais no Wilson Brito, o famoso buraquinho, né? Dona Neném também, que faleceu. Queria ele não quis ser candidato. Aí, nisso aí, foi o Magalhães. O Magalhães foi candidato, não foi bem sucedido. Aí o irmão dele falou, rapaz, coloca Everaldo, coloca Torinho, moço, para ser candidato. E aí ele pegou e me procuraram no partido. O irmão dele era presidente do partido, do DEM na época. Aí pegou e colocou meu nome, soltou meu nome na campanha política. Só que aí eu não, naquela época ainda de radical, né, na igreja, tinha voltado de novo. Comecei a caminhar, depois que casei, eu comecei a caminhar de novo. Entrei, colocou meu nome. Eu não sabia fazer campanha. Eu não queria pedir voto na frente da igreja. Que os políticos, quando saem da igreja, chegam ali pedindo voto. Eu não pedia. Acabava a missa, completava normal, brincava normal, mas não falava que eu era candidato. E foi seguindo a campanha. Quando foi na votação, ainda tive uma votação expressiva ainda, tive 399 votos. Né? E aí começou a pegar o gosto, eu vi que eu podia ajudar as pessoas. Eu já tinha essa mania de ajudar, de correr atrás, de ir ali para um para outro, entendeu? Aí nasceu mais dentro da vontade. Mas esse foi seu primeiro contato já com a política, quando alguém dá aquele empurrão e fala, poxa, não deu com um porque um não quis, o outro não foi tão bem avaliado, não, vamos colocar Torinho. Esse foi seu primeiro contato? Ou em algum momento você já olhava o cenário político, ou já via a política, rapaz, esse negócio é interessante, eu acho que eu gosto disso aí? Nunca tive essa vontade. Foi justamente porque juntou esse grupo, o irmão do meu amigo, que era presidente do partido, perguntou se tinha um cara lá, não, para colocar, para filiar, para ajudar. Na verdade, foi para ajudar também o partido, né? Formar o partido. E o grupo falou que ajudava, né? O grupo dos meninos, que é Eli, Stefano, Gilvão, os meninos, né? Falou que ajudava e soltou o nome. Tanto que a gente imprimiu, um amigo meu imprimiu, Niels. Ele imprimiu na folha de ofício a minha foto com o meu número. Era isso que eu ia dizer. E como é que foi, então, o processo eleitoral? Já que, pô, beleza, me colocaram aqui, porque é mais ou menos isso que você está me dizendo, né? Então, me colocaram aqui. E aí? Porque você tem um processo eleitoral, a partir do momento que você entra nele, que vai te gerar algum gasto, que vai te gerar uma despesa. Se você quer levar ele minimamente de forma relevante, você precisa ter aí o saitinho, alguma coisa. Como é que foi para você o primeiro processo eleitoral? De onde vieram aí as ajudas? Como é que foi esse momento? Aí vai entrar nesse caso, foi ter bom. Quando eu te falei, esse amigo meu fez esses materiais, esse santinho de folha de ofício, impresso na impressora normal, aquelas pequenininhas, porque o partido prometeu, que foi na época ainda do candidato do Assis, não precisa nem falar, a me ajudar, e tinha uma verba que vinha para a gente também transformar em materiais. Não cumpriu. Aí os meninos juntaram, fez esse material. Preto e branco? Preto e branco, na folha de ofício, impressa, com o meu número lá. Tinha hora que não saiu o número, escrevia de caneta. E a gente pegava e entregava. E aí eles não cumpriu na campanha. Eu briguei com a candidata do partido, que antigamente era coligação. Juntava 3 partidos para formar
uma coligação e saiu os candidatos, né, eleitos. Aí eu só apoiava, só ajudava uma específica, que queria eleger essa pessoa. Aí foi eleita. E eu, na reunião, coloquei todos a questionar por que isso. Aí eles começaram a pegar no meu pé, aí que não veio meio recurso para mim mesmo. Né? Rapaz, até hoje eu falo com ele que ele me perseguiu, mas eu fui seguir, soltou o nome lá e teve a votação expressiva. Teve gente que gastou dinheiro, que tinha carro, que tinha som, que não teve a metade dos votos que eu tive, sem fazer campanha. Você considera, então, que foi bem avaliado no momento que você vem? Para o político é complicado, né? A partir do momento que você se lançou candidato, as pessoas estão ali para te julgar, né? Do jeito que elas quiserem. Então, você acha que foi bem avaliado? A sua votação, financeiramente, dentro daquilo que você trouxe financeiramente, você acha que foi uma votação expressiva? E bastante. Só pelo fato de eu não ter feito campanha, de não ter entregado santinho, não ter placa na rua, de não ter ainda a rede social não era forte, ainda era o Facebook, né, o Orkut, né, não estava expandido bem ainda a rede social. Eu fui bem aceito mesmo, que foi de boca a boca, amigos, né, que pediu o voto de outro, né, e olha que não tive ainda o apoio totalmente dos cabeças, né, de ir para a campanha mesmo, pedir voto e tudo mais, porque eles tinham medo de eu entrar na política e realmente desbandear e ficar igual. Você sabe o que você vai dizer, né? O processo eleitoral parece ter atraído você de alguma forma, porque você participa mais 2 vezes, né, de outros 2 processos eleitorais. Então, é isso mesmo? Você se encantou com essa coisa da política, essa disputa que a política traz? Aí é o que entrou e fez ferver mais ainda a vontade de ver, que eu vi que tinha como ajudar as pessoas. Mesmo tendo essa votação expressiva, eu briguei com essa que foi candidata e foi eleita, e o prefeito também foi eleito. Eles também não cumpriram. Eu nunca tive um cargo político, nunca tive um cargo na prefeitura. Por exemplo, trabalhar no esporte, trabalhar na saúde, até acesso para ajudar a pessoa diretamente. Não, nisso aí eu criei uma estratégia. Sempre fiz amizade com secretários, com quem trabalha na saúde, com quem trabalha na educação, porque sempre pessoas me procuravam que não tinha acesso, mas me procurava para ajudar elas, a família, alguém, entendeu? Aí eu chegava num amigo que aí chegava me ajudar, fulano, me ajuda aqui, eu preciso de uma cadeira de roda, fulano está precisando ali, a pessoa me pediu, ela não está conseguindo. Fulano, a pessoa está aí, já tem não sei quantos dias, vê o que está acontecendo aí com a situação dessa paciente aí, dá uma força aí. Entendeu? Aí os amigos movimentavam dentro, mas eu nunca tive cargos políticos. Sempre ajudei as pessoas mesmo na garra, contando com amigos. Então a gente pode dizer que você via a política, você enxergou na política um gancho para poder ajudar aquelas pessoas que você julgavam ser mais necessitadas. Esse era o ponto principal que te fez disputar mais 2 eleições, né, tentando o cargo eletivo. Com certeza, e é o caminho. A gente vê, sabe como está aí o clima nacional, né? O estado, nas nossas cidades, não está fácil, mas é o meio de ajudar. É a forma que temos de ajudar o ser humano. Na saúde, na infraestrutura, na educação. Aí eu tenho 4 filhos. É a forma também de eu brigar para o futuro dos meus filhos, de estar ali criando lei, de estar ali brigando por uma saúde melhor, né? Deixando as pessoas mais acessíveis ao sistema público. A sensação que traz, a sensação que fica, então, é que umas pessoas usurpam o verdadeiro sentido, né, da política, que deveria ser esse de se preparar, entender, enxergar a necessidade do outro, e não é a necessidade individual que a gente está falando, eu imagino, que é o que você está falando também. A necessidade coletiva, de trazer um coletivo melhor, porque aí todo mundo melhora e todo mundo cresce. Com certeza, Barba. O cargo que o político exerce é muito bem pago, muito bem remunerado. E é justamente para fazer uma simples coisa: facilitar a vida do ser humano, facilitar a vida da população. Né? E tem aquela questão: o poder sobe para a cabeça, o dinheiro sobe para a cabeça.
né? E eu, graças a Deus, nunca tive ainda a oportunidade, né, creio, de ter, para me saber. Eu tenho essa vontade de saber se eu vou ser o mesmo, se esse pensamento vai ser realmente real, né? De realmente realizar essa facilidade para o ser humano, para a população. Teixeira de Freitas, período em São Paulo, Teixeira de Freitas de volta. De repente, Medeiros Neto. Por quê? Medeiros Neto. Eu já vi aqui de Medeiros Neto justamente casado com Gisele, né? Mas só visita o evento que tinha. Aí eu fui morar, realmente, né, questão de morar, porque eu fiquei lá 3 meses com meu pai, com causa de próximo em Itabuna, né? Na casa de apoio que tinha lá, acompanhando meu pai no processo de tratamento dele de câncer. E de lá, faltando um mês e pouco, Gisele me liga falando que ela ia ser transferida, né? Realmente ela ia exercer o cargo dela, né, de farmacêutica. E aí surgiu a vaga para ela aqui de Medeiros Neto. Tinha surgido em Tamaraju e em Porto Seguro. O mais perto era Medeiros Neto. Aí eu falei com ela, sem sombra de dúvida, Medeiros Neto. Pode aceitar. Tá pertinho mesmo. Mas aí você não vem não. Relaxa que vai dar certo. Aí, em uma semana, ele diz que uma ideia, tinha vontade de abrir uma loja de ração aqui em Medeiros Neto. Aí ele conversa comigo. Eu lá, ele liga, e aí, você quer ir, tem coragem? E aí, Gisele? Aí ele fala assim, aí eu falo com ele, você não traz nada maior, Gisele já tá indo para lá já. Ué, então fechou, vamos correr atrás lá, eu tô indo para lá agora. Eu tava lá, né, eu que cuidei do meu pai e ele cuidava do financeiro. E ele veio para atrás do ponto. E aí conseguiu o ponto que é ali hoje e vim para Medeiros Neto trabalhar e acompanhar a mulher que estava trabalhando também. É interessante quando você fala, meu irmão me ligou, e aí, você topa? Aí você devolve para ele. Você não sabe da maior, ele já vai para lá. É a mão de Deus costurando as coisas, fazendo o caminho, Com né? certeza, com certeza. Na minha vida, tudo da mão de Deus. Não é porque eu sou melhor, não. Mas eu sinto e acredito que Deus tem algo para mim e uma proteção em mim também, entende? E tudo na minha vida é Deus. Tudo que acontece na minha vida é Deus. Não tem. Ele permite ou ele não permite. O que acontece é porque ele sabe que eu vou suportar, que eu vou superar, entendeu? Tudo é a mão de Deus. Você falou do seu irmão Edísio, e a gente percebe que vocês têm uma parceria muito bacana. Então você vem por conta dessa ideia da loja, a Gisele já via, então as coisas vieram se encaixando. Fala um pouco então da parceria que você tem com seu irmão, da empresa que vocês administram, como é que é? E outra, a gente tinha muita amizade, de assim, aquela irmandade de irmão, pai, só que eu trabalhei com ele. Eu era funcionário dele no Teixeira, na loja de lá. Eu era funcionário dele. Eu fui vridaceiro, trabalhei na duas vidraçarias Teixeira. Fui vendedor para ele, me deu uma representação de inseticida para mim vender na cidade. Saía viajando, antes de ir para Itabuna, saía para aqui por dentro e vender na cidade, até Teoflotone. Depois ele reabriu de novo a loja dele, que ele sempre foi representante da Itaguabi, né? Tinha uma loja, não deu certo, abriu de novo, deu certo. Aí chamou para trabalhar com ele, e aí foi de irmão, patrão e funcionário. Aí aconteceu essa questão do meu pai, eu tive que ir para Itabuna, como eu contei, e aí ele sustentava a minha família, eu, na minha parte, né? E eu cuidando de pai. E aí começamos a fazer mais amizade, desde ser além de patrão, ele me chamou para vir tomar conta. E aí a gente tem esse contato mais, acho que eu creio que a empresa fez a gente aproximar mais ainda, né? Porque antigamente ele obrigava eu a ir para catequese, para a igreja, né? Graças a Deus teve um fruto nisso, e a gente tem agora esse contato maior, né? Empresa. A empresa, qual é o ramo da empresa? Pode falar um pouquinho também aí, como é que funciona, onde é que fica também? Desnutrição Animal, é o próprio nome dele, né? Tem em Teixeira de Freitas, tem aqui em Medeiros Neto, tem em Itaê. A que eu tomo conta é aqui em Medeiros Neto, a antiga Zotec,
né, próximo ao Poço VIP, ao lado da Honda ali. A gente trabalha com o segmento de nutrição animal, que é ração, mineral, proteinado, farelo de milho, farelo fino, grosso, milho grão, soja, trigo, né, ração para galinha, ração para postura, né, núcleo para fazer a própria ração. E assim vai, graças a Deus, estamos aqui esse mês. Gisele faz 5 anos, no mês que logo em seguida eu vou fazer 5 anos também de Medeiros Neto, 5 anos de empresa também. Muito bonito, como Deus junta as coisas, né? Como Deus faz o caminho dar certo. Mas aí você para e olha, um arrependimento? Não ter seguido no espaço de Cristo mesmo, no caminho religioso. Uma realização? Minha família, quem eu sou hoje, é onde eu cheguei. Dessas idas e vindas, a gente percebeu que você, Teixeira, muito ativo em Teixeira de Freitas, contou dessa história de São Paulo, voltou para Teixeira, né? Teve esse momento em Itabuna, que eu acredito que foi um momento doloroso. Vem para Medeiros, fala um pouquinho dos amigos que a vida te deu nesse contexto de idas e vindas. Eu fiz amizade demais, e da infância tem até hoje. Na igreja mesmo, grupo de jovem, a irmandade mesmo, fizemos uma irmandade. Eu sei que eu posso contar, né? Posso dar alguns nomes, mas eu acabar esquecendo de alguns, mas pessoas que fazem parte da família, né? Que é o alemão, que é o Carlos José, chama ele de alemão, né? Que faz parte da minha família, o meu próprio irmão Edísio, né? O Carlos Eduardo, o Rosenildo, a Mônica, minha madrinha, a Renata, a Zé Ela, que estão nos Estados Unidos, né, que eu sei que eu posso contar. É gente demais em Teixeira. Aqui em Medeiros Neto fiz bastante amizade também, que eu sei que eu posso contar. Nós falamos aí da política em sua vida. A gente percebeu que você tem essa primeira corrida eleitoral, participa de mais 2, e aí fica um tempo sem participar do processo eleitoral, talvez só acompanhando, ou ali no bastidor ajudando alguém. O ciclo de concorrer a um cargo eletivo se encerrou na sua vida, por isso esse tempo sem participar? Eu realmente não participei em Teixeira, não concorri, e alguns até gostaram, que abriu o leque para ser, na região dos meus bairros, 3 ser eleito, nunca até aconteceu isso, justamente porque dividiu os votos. 4 anos aqui no Medeiros Neto, focado aqui, o vínculo de Teixeira diminuiu, ainda mais da minha campanha, que é campanha de amizade, né? Campanha não tem lucro, eu não tenho dinheiro, eu não gasto dinheiro, eu não invisto dinheiro em campanha. É amizade mesmo, voto do amigo, de um amigo do parente meu, de uma prima, né? De um primo, de um tio. E justamente por causa dessa ausência dos bairros, né? Que eu tinha um contato muito próximo das pessoas. Aí as pessoas reclamavam dessa distância. Justamente aí eu preferi não entrar, não atrapalhar os outros candidatos do bairro e apoiar alguém. Então nós podemos dizer, o que você está querendo dizer para a gente é, não, a política de Medeiros pode ser que tenha Torinho em alguma situação, em algum momento, não está descartado. Eu participei aqui dessa que passou agora, né, apoiando o atual prefeito, o meu vereador também que eu apoiei ganhou, e eu tenho sim a proteção. Ano que vem mesmo vai estar vindo o pleito aí, e pretendo ser um pré-candidato ao governo, a deputado estadual aí, seja o que Deus quiser, seja o que o grupo quiser, né? Mas desistir jamais. Eu não alcancei, não significa que eu perdi. A experiência fica, né, para as etapas seguintes, né, mas sempre servirão de aprendizado. Se a gente não aprendeu, é porque a gente viveu errado naquele momento, certeza. Por isso que a gente não aprendeu. Então você viveu 2 políticas distintas, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, e você conseguiu viver na parte de dentro ali. Em Teixeira você foi candidato, aqui você apoiou, como diz, o seu candidato a prefeito, seu candidato a vereador. Consegue elencar alguma diferença entre Teixeira e Medeiros Neto? Como é que é lá, como é que é aqui? Ou não, é tudo a mesma coisa, política é tudo igual em qualquer lugar? Não é tudo igual não. Aqui eu vi que tem uma
a vontade de ser vereador mais financeira, que o gasto aqui é maior. Não é que Teixeira não gasta, mas lá o vínculo de apoiadores, por gostar da pessoa, de querer a pessoa lá, é maior que aqui em Medeiros Neto. A ligação de bairro, você acha que ela também conta muito ali para o candidato do bairro? Com certeza. O vínculo de pessoas, né? Porque a política você precisa ter o seu nome vinculado a um amigo e esse amigo seu falar para outro e falar, entender, não. É aquele rapaz ali é o que nós nunca acompanhar, porque o meu amigo falou que ele realmente vai fazer algo diferente. E eu senti muito de Medeiros a questão do poder aquisitivo, né? De dinheiro mesmo. Você acha que é como se pudesse dizer que a concorrência é mais desleal, né? Lá em Teixeira, você acha que você consegue alcançar mais o eleitor com a proposta em si, com a amizade, com aquela turma do bairro, e aqui você acha que o poder aquisitivo é o que faz aproximar mais o político do eleitor e vice-versa, né? Tanto que a eleição aqui é mais decidida no dia. Certinho. Você é um cara, então, que caminhou muito aí, né? Pela política, também tem a sua vida muito bonita na parte religiosa aí, que você defendeu bastante, mas também foi ligado aí ao futebol. O cara que esteve sempre presente, do tempo que eu te conheço aqui em Medeiros, sempre mexendo com o time aí, ou torcendo para isso ou por aquilo, sempre presente nos eventos, né? Nunca deixa passar sem a presença de Torinho. Vem isso lá de trás, lá de Teixeira, ou foi uma coisa que despertou aqui? Porque Medeiros tem essa rivalidade, assim, né? Futebol, das pessoas têm bastante essa rivalidade. É algo que você traz com você? Vem desde criança, como eu falei na infância, os torneios de travinha eu organizava, eu corria atrás, tinha as brasinhas da minha mãe em xeque, né, para quem ganhasse receber. Participei, tanto que meu apelido Torinho veio do esporte, né? Com 14 anos de idade, eu entrei para a escolinha, o Portela, e o professor Gelson, e comecei, a gente era no Colina, né, e tinha o Teixeirinha. E lá eu entrei nessa escolinha e no primeiro lance, meu primeiro contato com a bola, na escolinha, né? Eu peguei a bola, baixei a cabeça e fui contra o meu time. Tão nervoso que eu fiquei. Aí o professor falou bem assim, é um touro. É pra ir não, touro. Aí começou a galera falar, é tourinho mesmo. E voltou a bola pro meio de novo e continuou a jogar. De lá pra cá, desde os 14 anos, tourinho pra lá, tourinho pra cá, no esporte. Esse apelido Tourinho veio do esporte. Esporte é vida. Marlon, esporte, pra mim, eu fico agoniado. E eu gosto tanto de estar no esporte. Eu queria estar jogando, participando, mesmo sendo ruim de bola, mas estando ali participando da turma. Mas não deu, tive aquele acidente contra o seu time aqui. Mas é desde a infância, sempre amei. O esporte é a vida. É muito interessante. Como a gente falou, no esporte, nas coisas do esporte, recentemente aí você tem a história bacana para contar. Se tiver também alguma coisa dessa época mais antiga, pode contar para a gente também, história sempre interessante, a história do esporte. Mas recentemente aí você teve um time campeão na quadra. Bicampeão. Mas teve o Cine Teixeira, já sempre levava os times 85, 86 para Poços de Caldas para disputar o campeonato em São Paulo lá, né? E aí ficava aqui o time nos campeonatos de bairro que tinha. Eu fiquei responsável por um time que disputava o campeonato de bairro em Teixeira lá, de escolinhas, né? E aí eu consegui, de 16 jogadores, consegui levar só 8 dos times para esse jogo, para não perder no WO. E ainda a gente foi campeão ainda, em cima do Jacarandá, com desfalcado ainda, né? E aqui em Medeiros Neto, cheguei, participei da Copa Comércio. Na primeira, quase cheguei à semifinal, mas não consegui, né? Que foi aquele sucesso na quadra e quando seu time tinha essa lesão. Aí depois eu fui inventar de ser treinador, de tomar conta do time, montar um time junto com o Barriguinha, né? Que é muito querido aqui no esporte também de Medeiros Neto. E montamos esse time justamente com amigos, né? Que vem de Teixeira jogar junto com a turma aqui de Medeiros Neto, que é o time juntado de Medeiros Neto e Teixeira.
que vem por causa da amizade de Roninho, de Barriga, de comigo, o Dieguinho é meu amigo de infância, né? Reinaldo jogou comigo nesse time, no Portela, lá também, com o Gelson, né? E formou essa equipe forte. Chegamos na final com o Corcovado, o ano passado, e ganhamos de 1-0, jogo duro. E esse ano, de novo, formou a mesma equipe, com 2 integrantes. O Douglas, que era no Corcovado, o Juan também, que era no Corcovado, veio jogar com a gente. E o Giovanni, que era do time dele mesmo, da barbearia. Juntou-se a nós. E nosso time ficou mais forte ainda. Começou o campeonato, fizemos uma bela campanha, passamos, ficamos esperando o adversário e a Corcovado de novo passou. E foi uma bela partida, uma bela final, mas com agora, em vez de um gol, ganhamos com 3, né, de diferença, sem tomar um gol, e fomos bicampeão de Medeiros Neto da Copa Comércio. Muito bom, muitas histórias boas. É uma satisfação te receber aqui, esse bate-papo muito bacana. Obrigado por sua alegria, né, por estar sempre presente nos eventos aqui em Medeiros e por sempre enaltecer, né, com a sua alegria, onde você chega, o ambiente muda, você é um cara que conversa bastante, então compartilha muito, né, do momento e sabe dividir muito a sua alegria com a gente. A gente fica muito feliz. Para a gente aqui do podcast, foi uma satisfação muito grande te receber, ouvir a sua história, entender as suas dificuldades. Muita gente às vezes vê a gente, né, não compreende as nossas dificuldades, não sabe as dificuldades que a gente passou. É muito bonito também falar da sua família, de como você valoriza a sua família. Para a gente foi muito importante ter você aqui. Antes de você ir, Everaldo Tourinho, qual o seu medo da vida? Meu medo da vida, Barba, é justamente não fazer a vontade de Deus. Não dar tempo de corrigir tudo aquilo que não agrada a Ele, né? E de não conseguir fazer a minha família entender que Deus é o centro de tudo. Muito obrigado mais uma vez. A você de casa que esteve até esse momento conosco. Muito obrigado também por sua audiência. Curta, compartilhe o nosso conteúdo e em breve teremos mais uma super entrevista para vocês.